Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir falando sobre Black Clover, dessa vez um vídeo explicativo sobre os novos demônios que surgiram, principalmente aquele demônio que já nos foi apresentado. Também neste nível vamos tentar entender juntos como funcionam os níveis de poder demoníaco. Afinal agora isso nos foi apresentado e bem, para vencer magos de elite pouco mais de 40% é necessário, então vamos entender como tudo isso tá funcionando em Black Clover. E eu já conto com o apoio de todo mundo para deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, com o conceito de demônio em Black Clover a gente já tá um tanto quanto acostumado. Quando apenas o Asta tinha este poder demoníaco era um pouco confuso pra gente sim. Era difícil entender porque nem mesmo a gente sabia exatamente como vinha o poder demoníaco, de onde vinham os demônios e tudo mais. Mas agora recentemente já foi até mesmo apresentado no anime, no próprio anime, mais um demônio, o demônio da magia da Kotodama, a magia das palavras, a magia do mundo, que foi derrotado, que no mangá em momentos que logo vão aparecer no anime também. Já foi explicado qual é a origem dos demônios, uma origem básica e simples. Basicamente existem dois mundos, o mundo demoníaco e o mundo dos humanos. Esses mundos são separados. Pelo que se deu a entender no passado, há muito tempo atrás, esses mundos eram unidos, mas aí grandes magos usaram magias proibidas e também maldições para selar o mundo dos demônios, para assim nenhum demônio poder passar pro seu mundo. Então os demônios vivem em paz, enquanto os demônios vivem separados lá no seu reino. Mas é claro que alguns querem dominar o mundo humano também, e aos poucos eles conseguem rastejar pra fora, eles conseguem escapar. E como a gente viu com o demônio da magia das palavras, isso é algo um pouco difícil de conseguir fazer, um pouco difícil de se entender também. Afinal, aparentemente, quando ele volta apenas como um pequeno espírito, não tem seu poder integral e também não tem um corpo físico, por isso ele precisa de um corpo de um humano ou de um elfo. Já os outros demônios que nos foram apresentados, principalmente do Asta, nem mesmo tentaram possuir um corpo físico inicialmente. Eles se abrigaram dentro do poder do mago, ou no caso dentro do Grimório. O demônio do Asta habita num Grimório do Trevo de 5 folhas que foi criado pelo demônio da magia da Kotodama, que a gente já conhece a história. Mas e agora? E esses outros demônios que surgiram? Porque aparentemente sim. Agora já foram apresentados a existência de 3 novos demônios pra gente. Um deles a gente já viu em ação. E pelo que tudo indica, diferente do Asta, que não sabe da existência do seu demônio, nunca conversou com ele a ponto de ter as memórias da sua conversa, este inimigo tem sim os seus poderes de demônio e também total consciência sobre ele. O Asta, quando caiu na sua forma Berserker, quando ele conheceu o demônio pela primeira vez, a gente viu que ele perdeu o controle completamente. Isso porque basicamente foi a primeira vez que ele foi inundado pelo aquele incrível poder, então por alguns instantes parecia que ele ia perder o controle. Depois disso voltou ao normal, mas ele voltou sem nenhuma memória do que aconteceu. Naquele momento a gente viu uma conversa com o demônio e a gente passou a entender que sim, eles não conseguem habitar no mundo humano sem um corpo físico. E este do Asta queria o corpo do garoto que não tinha magia nenhuma, mas aparentemente os outros que surgiram não, eles fizeram um contrato, um acordo com os humanos, e a gente vai falar sobre esses demônios agora. Vou comentar sobre como um deles apareceu, também sobre os níveis de poder desses demônios e também qual o motivo de eu achar que eles não são os inimigos finais. Então vamos lá. Quando a gente descobriu que ainda existiam outros demônios vivendo no mundo humano, foi através do demônio chamado Megícula, que vocês já conhecem bem. Foi o monstro que acabou tirando a vida de Acer Silva, que amaldiçoou a família de Noelle, e também o demônio que amaldiçoou a Loropédica do reino de Hert. A principal questão aqui é, aparentemente esse demônio simplesmente está manipulando todo mundo por baixo dos panos, porque não foi mostrado o seu usuário original. Afinal, pouco tempo depois disso foi falado sobre a Tríade, que tinha incríveis poderes demoníacos, e logo quando a gente descobriu sobre a Tríade a gente já viu em ação também. Um dos seus membros, Zenon, há 15 anos atrás atacou o reino de Spades e acabou com aquele reino, tomando conta daquele lugar pro Dante virar o novo rei e a Vanica aparentemente princesa. Depois disso, algum tempo depois, na verdade 15 anos depois, por algum motivo eles esperaram todo esse período de tempo, eles atacaram o reino de Diamond também, e quando fizeram isso foi apenas o Zenon, e foi o suficiente para eles vencerem todo o exército de um reino inteiro. Pra quem não sabe, Clover e Diamond nunca viveram em um momento de paz, sempre havia conflitos entre os dois reinos, mas a gente sabia que eles tinham um poder um pouco equivalente. E depois disso, após alguns meses, ele foi pra Clover também, acabando com o Alvorecer Dourado inteiro. Ele venceu William Vengeance e Yuno em um piscar de olhos com uma grande facilidade. Então a gente já sabe que ele é muito forte, mas sabemos também sobre o seu demônio, afinal ele nos foi mostrado neste capítulo. Durante a batalha contra William Vengeance e futuramente contra Yuno, o Zenon estava usando já uma parte do seu poder demoníaco, mas nenhuma pequena parte desse poder. Isso foi algo que ele mesmo disse. Afinal ele encontrou com William Vengeance, que era nível 0, e venceu o William. Depois disso ele encontrou também o Yuno, mais um de nível 0. E o Yuno estava indo pra cima dele com tudo e também utilizando sua espada de Zephyr, que a gente já viu no anime que é capaz de cortar a magia demoníaca, a magia de outro mundo. Então o Zenon realmente o reconheceu como nível 0, mas naquele ponto, usando menos de 50% do seu poder, ele já era alguém que o Yuno não conseguia ferir, não conseguia tocar, não conseguia fazer nada. O poder demoníaco de Zenon era muito maior que o poder do Yuno. E a gente também conseguia ver
nele poderes que o Asta até agora não apresentou. Foram coisas que o demônio da magia da Kotodama apresentou e o Zenon também. Por exemplo, o poder de regeneração. O Yuno tava cortando a magia do Zenon com muita força, e aquela magia era uma magia óssea, ou seja, uma extensão do corpo do Zenon. Mesmo assim, a regeneração dele era tão rápida que nem mesmo parecia que o Yuno tava conseguindo cortar. Aquela regeneração dele era parecida até mesmo com o demônio da magia da Kotodama que a gente viu no anime, que tinha parte do seu corpo cortada e depois voltava ao normal com facilidade. Acontece que Zenon se regenerava tão rápido que nem mesmo mostrava algum tipo de ferimento, pois a Loropética mesmo disse que os membros da tríade tinham um domínio sobre o poder demoníaco maior do que o demônio da magia da Kotodama. Isso talvez porque ele, junto ao seu demônio, representa um corpo físico, algo que eles tiveram mais de 15 anos pra preparar e treinar, ou seja, eles possuem um nível de poder demoníaco evoluído ainda acima daquele outro demônio que a gente conhece. A questão principal aqui é, aparentemente, enquanto um humano dividir o seu poder com um demônio e vice-versa, ele não pode usar o máximo de poder, o poder integral. Isso nos foi revelado aos poucos durante os capítulos de Black Clover. A gente viu que os seguidores da tríade só podiam usar no máximo 40%, e isso seguidores de mais alto nível. Aqueles que eram apenas soldados deste grupo usavam apenas 5% do poder demoníaco, e isso já fazia eles mais fortes do que praticamente qualquer um. Mas Zenon, que é um membro original da tríade, que é um dos 3 mais poderosos, ele tem dentro dele o poder máximo de um demônio. Basicamente, ele consegue ficar variando entre a quantidade de poder demoníaco que ele é capaz de usar. E Zenon, pra derrotar Yuno em apenas um instante, demonstrou que precisava levantar o seu poder em apenas 55%. Naquele ponto, Yuno já foi pro chão. E depois disso, a gente também tem que lembrar que durante o capítulo 235 de Black Clover, foi revelado que Zenon pode usar 80% deste poder. Ou seja, ele, por mais que seja um membro da tríade, não consegue utilizar o poder máximo que o demônio dispõe. Possivelmente porque existe um acordo entre ele e aquele demônio. E ele então, por não ser completamente possuído, não consegue utilizar o poder integral, 100% daquele poder. Talvez utilizando isso, a sua humanidade vá embora, seja uma possessão total. Algo que o demônio do Asta quer fazer. Isso também nos faz temer um pouco sobre Asta. Afinal, em 6 meses não foi tempo suficiente para ele dominar 80% do poder demoníaco. Todo mundo foi de magias de nível 2, 3, 4 pra nível 0. E o Asta provavelmente foi pra este nível também. O que faria ele ter 40 ou 50% do nível de poder demoníaco. Talvez 55% no máximo. Mas 80% como Zenon tem é algo de outro nível, algo sem comparação. Asta teria que ter evoluído muito seu poder demoníaco pra ele ser capaz de utilizar tanto poder assim. Possivelmente ele teria que formular um contrato com seu demônio. E agora que a gente já viu este outro demônio, a gente já consegue imaginar mais ou menos por que o Zenon consegue dominar tanto poder e por que existem os membros da tríade que tem tanto poder assim, do mesmo modo que ele. Esse aí que você tá vendo agora é o demônio do Zenon da forma que a gente imagina que ele seja. Afinal, foi mostrada a silhueta pra gente e a gente também já viu o corpo físico de um membro do clã dos demônios, então ele deve ser mais ou menos assim. E a gente vê que o manto do Zenon é muito parecido com o manto demoníaco, assim como o anti-magia. Então basicamente isso mostra que eles estão compartilhando do seu poder. A questão é, o demônio do Zenon não tá utilizando ele pra conseguir um corpo físico, eles estão trabalhando juntos. E a gente realmente viu isso durante a batalha do Yuno contra o Zenon. A gente, quando viu a silhueta daquele demônio, viu que eles são sim uma dupla. Mas também essa silhueta revelou outra coisa pra gente: o demônio do Zenon não é Megícula. Inicialmente a gente pensava que talvez a Megícula compartilhasse o seu poder com várias e várias pessoas diferentes, mas aparentemente não. Aparentemente Megícula pode possuir um exército de demônios. Sim, demônios que não possuem tanto poder quanto Megícula em si, mas são demônios que seguem Megícula e por esse motivo estariam trabalhando ao lado dos humanos. Por este motivo eles estariam compartilhando seus poderes. Por isso teríamos demônios de nível menor que compartilham poderes com pessoas que não conseguem utilizar tanta força demoníaca, no caso soldados de Spades, estes que só conseguem alcançar 5% deste poder. Então teríamos os seguidores da tríade, que conseguem chegar no nível 0 por possuir 40% do poder demoníaco, e aí teremos a tríade em si, aqueles que conseguem decidir livremente quanto poder demoníaco eles vão utilizar dependendo do adversário, brincando em 40%, 55% e podendo chegar com o Zenon até 80%. Isso me faz acreditar que tanto Zenon quanto a Vanica receberam outros demônios de alto nível que seguem Megícula, e Dante teria recebido o próprio, por isso Dante foi escolhido como rei. Ou simplesmente Megícula trabalha completamente escondido, completamente silencioso. E assim o Dante também teria um demônio completamente diferente, sendo 3 demônios novos sendo apresentados agora. Eu penso um pouco sobre Megícula trabalhar escondido e manipulando todo mundo, pelo que fez com a Ser Silva, que foi até o reino de Clover, e também, é claro, pelo que fez com Loropética. Afinal, nem mesmo a família Silva, nem mesmo Loropética conhecia diretamente o Dante. Então como ele teria causado a maldição demoníaca? Os Silvas não podiam falar sobre isso, mas na magia da Dorothy, na dimensão dos sonhos, eles podiam explicar sobre Dante estar guardando Megícula, mas isso não foi dito. Eles trataram Megícula como a entidade em si, ou seja, era como se fosse alguém que não estivesse dentro de um receptáculo. Então possivelmente mesmo vencendo a tríade, mesmo que o Asta e seus companheiros consigam acabar com todos esses 3 membros, vencer eles, ou inclusive fazer eles mudarem de lado, eles talvez ainda tenham um inimigo maior pra enfrentar, um inimigo que tenha
muito mais poder, Megícula, que possivelmente durante esses 15 anos veio aos poucos libertando demônios. Eu penso nisso porque Zenon chegou em Spad com poucos seguidores, e agora, basicamente em todo o exército tem pessoas com poderes demoníacos. Por este motivo, além do demônio que já nos foi apresentado, o demônio de Zenon, devem existir vários outros demônios trazidos por Megícula, e cada um deles variando de nível. Mas é isso, este é o novo demônio que apareceu, o demônio de Zenon, e eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!